Se eu soubesse disso há 13 anos atrás, que foi quando eu comecei a gerenciar pessoas, eu teria evitado muita dor de cabeça, mas muita mesmo. Nesse vídeo eu quero te explicar os 3 erros que todo gestor iniciante comete para você se adiantar ou não cometer esses erros, ou caso esteja fazendo isso errado, você pare agora mesmo. Então vamos lá. Erro número 1. Esperar que a sua equipe faça as coisas do mesmo jeito que você faz. É absurdamente ilusório criar esse tipo de expectativa. A forma como você executa suas atividades hoje é fruto do seu tempo de experiência. Até num livro do Elon Musk, ele conta algumas experiências sobre contexto. Como assim? Que muitas vezes ele se frustrou ao delegar atividades para sua equipe, porque depois ele foi entender que a equipe dele não tinha o mesmo contexto que ele tem, tanto do passado, do presente ou do futuro. Por isso seria impossível que a equipe dele tivesse exatamente a mesma visão, bagagem e expectativas que ele tinha. Isso foi um aprendizado tão relevante que ele passou a se dedicar o tanto quanto possível a sempre tentar explorar o máximo de detalhes na hora de delegar, para que sua equipe tivesse o contexto mais próximo possível do que o dele. Se envolver questões ou informações de terceiros, dados estratégicos delicados, você provavelmente vai ter que guardar alguma coisa ou outra para você. O importante é você ter claro que a sua equipe certamente tem uma bagagem diferente da sua, às vezes completamente diferente. Portanto, esperar que eles sejam como você só vai causar insegurança para eles, porque eles sabem que você nunca fica satisfeito, e insatisfação para você. Apesar do fato de que eles não farão do mesmo jeito que você, entenda que isso quer dizer também que eles podem fazer até melhor do que você. Para isso, esteja sempre aberto a dar o máximo de direção, com total abertura para que eles também contribuam e possam chegar nesse nível de fazer melhor do que você. Erro número 2. Entregar um processo para sua equipe e não treinar corretamente. Grava essa frase no seu coração e na sua mente. Processos sem treinamento se tornam apenas burocracias. Mais uma vez, processos sem treinamento se tornam apenas burocracias. E mais uma vez para garantir, processos sem treinamento se tornam apenas burocracias. No entanto, treinamento sem processos estabelecidos é a certeza de retrabalho. Num filme chamado Time do Coração, o maior treinador de futebol americano de todos os tempos começa a treinar um time estudantil. Ele chega lá com todas as estratégias e jogadas campeãs do Super Bowl desenhadas, literalmente, no papel, e entrega uma cópia para cada jogador estudar em casa um dia antes do jogo. Essas estratégias funcionavam comprovadamente, afinal ele ganhou inúmeros campeonatos do Super Bowl com elas. Então não tinha uma margem para pensar, será que esse processo desse jeito realmente funciona? Sim, nesse caso funcionava muito bem. No entanto, no dia do jogo o time perdeu, mesmo com todos os processos em mãos, mesmo com os melhores processos em mãos. Na volta dessa derrota, acontece uma cena que todos os jogadores desabafam que eles não tinham entendido nenhum dos desenhos das estratégias. E aí começa toda uma movimentação do treinador para explicar para eles o que cada uma delas significava. E aí no final da história vocês imaginam, né? Eles ganharam o próximo jogo. O erro do treinador foi não treinar adequadamente o seu time ao entregar aqueles processos. Ou seja, não adianta nada você criar 498 checklists lindos e maravilhosos, que talvez até funcionem, se você não dedicar um tempo adequado para treinar as pessoas em relação a eles. Jogar um checklist no colo de alguém, assim do nada, é a receita perfeita para o fracasso. Não se iluda achando que um checklist ou uma ferramenta bonitinha de gestão vai resolver sua vida da noite para o dia. Mas um checklist ou uma ferramenta e um bom treinamento, com certeza vão mudar. O mais importante é entender quando é o momento certo de padronizar e organizar os processos. Existem muitas rotinas, indicadores, metas, projetos que precisam estar bem estruturados antes disso. E é isso o que a gente traz, um passo a passo, prático, didático, com uma ordem específica para que tudo isso se conecte para funcionar perfeitamente lá do treinamento MRPP, Gestão Organizada. Preocupe-se em construir processos claros e certifique-se de capacitar o executor do processo. Agora o erro número 3. Construir uma cultura onde não é permitido cometer erros. Apesar de ser um vídeo sobre erros, os erros naturalmente acontecem. Ninguém está livre deles. Nem eu, nem você, nem ninguém da sua equipe. Esse erro até parece um pouco óbvio, mas você vai entender melhor que não é tanto assim.
O que seria construir uma cultura que permite erros na prática? É quando você e sua equipe sabem sob qual perspectiva devem olhar para os erros quando eles acontecem. Não é se acontece, é quando acontece, porque vai acontecer. O maior problema é a omissão dos erros. E não importa se é um erro pequeno ou grande. A questão é que as pessoas não podem sentir medo quando elas erram. Fomentar essa cultura começa sempre pelo líder falando dos seus próprios erros. Mas claro que não é só isso. O erro ele tem que ser visto como uma oportunidade. Uma oportunidade de melhorar um processo, de adequar uma rotina. Quando o erro é bem aproveitado e todos veem que não existe uma retaliação, não vai existir mais o medo. E se as pessoas não assumirem os seus erros por causa do medo, e nem você, sempre haverá aquele clima de politicagem, de vitimismo, apontação de dedos e o pior, ninguém se preocupará com o que realmente importa, que é melhorar os processos para evitar que os mesmos erros ocorram novamente. E é aí que está o seu gargalo. Os mesmos erros são sinônimo de retrabalho e desperdício, ou seja, falta de eficiência. Então construa uma cultura que olhe para os erros da maneira correta. Trabalhar com pessoas maduras que têm capacidade de olhar para o erro, contornar a situação e aprender com isso é a maior dádiva e fonte de eficiência que você pode ter. Delegar com o contexto correto, processos de treinamentos e cultura são as pautas pilares do nosso treinamento MRPP Gestão Organizada. O nosso treinamento para você se tornar um gestor de altíssima performance. Para saber mais detalhes sobre o nosso treinamento, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Te espero lá!